estamos no horário. Vamos dar início aí ao nosso grupo de estudo. Pode ser, doutora Thaís, tudo pronto? Tudo pronto. Então, boa noite a todos novamente. Agradeço a presença. Estou vendo que tem vários integrantes da nossa comissão que estão, principalmente nesses últimos tempos aí de pandemia, estão contribuindo demais para a gente trabalhar nesse mundo online aqui. Quero cumprimentar também o William, que hoje está dando um suporte para a gente, pessoal da OAB, sempre pronto aí para nos apoiar na realização de cada evento. E eu quero, deixa eu ver aqui, o Dr. Henry Atik tá por aí? Tá. Dr. Henry Atik, vou aproveitar aqui, antes de apresentar nossa expositora de hoje, gostaria de conceder a palavra em nome da diretoria, nosso vice-presidente, Dr. Henry Atik. Tá aberto aqui já. Eu estava procurando o microfoninho aqui e não estava, mas já está aberto. Legal. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar o coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, o Dr. Davi Quintiliano, a quem tive a honra de ser professor, e para mim é uma alegria enorme poder ver aí os meus ex-alunos caminhando aí na carreira tanto da advocacia quanto as diversas carreiras jurídicas e bem como a carreira acadêmica da docência. Afinal de contas, um grupo de estudo, apesar de feito por profissionais que muitas vezes nem tem contato com o dia a dia de sala de aula, mas um grupo de estudo é um grupo de estudo e, portanto, sinto aqui nesse ambiente um viés, com certeza, acadêmico. Parabenizo a todos os membros da comissão, em especial porque essa, com certeza, é uma das comissões mais atuantes que nós temos na nossa 22ª subseção e, portanto, tenho aí que render louros ao trabalho de todos os membros, coordenados aí pelo Dr. Davi, que fazem esse trabalho tão bonito e tão dedicado. Cumprimento a todos os presentes, quero saudar a doutora Thaís Aro, que vai ser a nossa palestrante, que vai conduzir os nossos trabalhos hoje. E estou vendo aqui, não posso deixar de saudar a doutora Cássio Roberto. É uma alegria muito grande ver o doutor Cássio aqui, ele que foi meu veterano na faculdade e quando fiz estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional, ainda lá para 1999, já ouvia, ele tinha sido egresso da Procuradoria da Fazenda Nacional, já advogava, ia lá, né, brigar com a gente, dar bronca na gente, aprendi muito com o Cássio. Para mim, um prazer enorme, uma alegria poder ver o colega aqui. Saúdo a todos, a todas, e não vou me alongar mais, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para ouvir hoje a doutora Thaís, e não a mim. Então, agradeço aí a gentileza, a cordialidade do doutor Davi abrir a palavra. Só quero desejar a todos bons estudos. Muito obrigado, doutor Henry. Cumprimentar também o doutor Cássio aqui, é uma honra para nós tê-lo no nosso grupo de estudo. E lembrando, para quem já participou e aqueles que nunca participaram, a ideia do grupo de estudos que foi instituída, né, quem trouxe essa ideia foi o Dr. Paulo Baria, quando ele era o coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, conversar. Então, ter uma exposição, obviamente, mas depois trocar ideias, opiniões. Então, após a fala da doutora Thaís, nós vamos abrir a palavra e, por favor, fiquem à vontade, porque o objetivo do grupo de estudos, como o próprio nome diz, é estudar, aprender. E compartilhando ideias, opiniões, é o jeito mais prático, mais saudável, mais dinâmico de se aprender. Então, hoje, vamos ter a honra de ouvir a doutora Thaís de Aro Ferreira, é advogada, especialista em Direito do Trabalho, faz parte do nosso time da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São José do Rio Preto e tem atuado muito nas redes sociais, promovendo o direito do trabalho, grupos de estudos. Então, para nós, doutora, é uma honra tê-la aqui hoje e a palavra é toda sua. Obrigada, Davi. Doutor Davi, doutora Thaís, me perdoem a indelicadeza de cortá-los, mas eu preciso corrigir uma outra indelicadeza
que eu deixei de saudar o nosso colaborador Imagina, da pode OAB, falar. saudar o William e agradecer aí por todo o trabalho que os colaboradores da OAB vêm fortemente fazendo conosco. Ontem nós terminamos uma reunião quase 10 da noite e todos eles firmes e fortes, William, Jane, Luke, todos os outros nos ajudando tanto, e eu cometi essa indelicadeza que não podia deixar de corrigir. Me desculpe interrompê-los, duas indelicadezas, uma de não falar do William, outra de interrompê-los, prometo que agora eu fico quieto. Fique à vontade, doutor Henry. Quem manda aqui é o doutor. Fique à vontade. Doutora Thaís, à vontade também. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer ao coordenador da Comissão de Direito do Trabalho, né, o Davi. Agradecer por toda a ajuda, né, por coordenar tão bem a nossa comissão. É uma pessoa e um profissional excelente que eu admiro muito. Agradecer também ao vice-presidente, né, da OAB, o doutor Henrique, por todo o trabalho também, por ser uma referência para nós, né, aqui na região. Um modelo de profissional que muitos advogados aí visam se tornar um dia. Agradecer também a todos os meus amigos e advogados aqui presentes, né, que eu nem posso falar mais que são colegas de profissão, porque se tornaram muito mais que isso. E a todos os colaboradores aí da OAB, que sempre estão à disposição para ajudar sempre quando a gente precisa e tirar todas as nossas dúvidas. Já posso começar? Deixa eu só fazer uma pergunta geral aqui. A imagem da doutora tá congelada aqui para mim. Não sei se para as outras pessoas também estão. A doutora quer... Agora descongelou. Vamos lá, doutora, vamos ver. Tá normal? Acho me que ouvindo? agora, nós estamos ouvindo bem. A imagem que está congelando, doutora. Voltou? Mas não sei o que está acontecendo. Agora foi. Agora vamos lá. Bom, né, hoje vamos falar um pouquinho sobre o planejamento trabalhista e atuação preventiva. Como muitos sabem, eu atuo na área do direito do trabalho, com empresas, então eu escolhi esse tema justamente por isso. Como nós sabemos, né, que o descumprimento das leis trabalhistas geram consequências para os empregadores, né, que serão condenados ao pagamento de direitos que vão ser reivindicados pelos empregados, além dos honorários de advocatícia, os custos processuais, né, dentre outros aí. Nem sempre é possível impedir um ajuizamento, né, de uma ação trabalhista por um ex-empregado, mas é possível reduzir os riscos para que o empregado não obtenha êxito, né, em uma ação trabalhista. Há condenações que são recorrentes, né, na Justiça do Trabalho, como o aviso prévio, a multa do artigo 477 da CLT, a multa de 40% do FGTS, as horas extras, as verbas rescisórias, a anotação da CTPS, enfim. São algumas das condenações mais corriqueiras, né? E que se o empregador não souber ou conhecer pelo menos alguns desses assuntos, será, assim, difícil para ele fugir do risco sem obter nenhum prejuízo, né? É possível reduzir os riscos de uma condenação trabalhista? Sim, é possível. Claro que com conhecimento e também a aplicação correta das normas trabalhistas, né? Por exemplo, para evitar a condenação ao pagamento de horas extras, por exemplo, o empregador poderia conhecer acerca da jornada de trabalho, com controle rígido dos horários de trabalho, ou com a instituição de um sistema de compensação de jornada, né, como banco de horas, e também dentre outras formas. Outro exemplo seria em relação ao pagamento de danos morais, em que o empregador ele poderia, nesse caso, ter o conhecimento das condutas lícitas e ilícitas pela doutrina e pela jurisprudência também. Vários são os exemplos, né, que
podem ser utilizados nesse caso. Inclusive, em relação também às normas que foram criadas agora pela Reforma Trabalhista, em 2017, que devem ser também de conhecimento do empregador. Conhecer essa legislação trabalhista é, sim, essencial para o empresário, tanto pequeno, médio ou grande. Os pequenos e médios empregadores terão mais dificuldade porque não dispõem de recursos suficientes para a contratação de advogados em tempo integral, né? Então, precisam conhecer ainda mais a legislação trabalhista de forma a reduzir os riscos de uma condenação, de uma futura condenação. Para as grandes empresas que possuem seus departamentos jurídicos ou escritório de advocacia já contratados, torna-se mais simples, né, o cotidiano, porque possuem alguém para recorrer de imediato, nesse caso. Por não conhecer muito bem a legislação trabalhista, muitos pequenos e médios empregadores, eles acabam por violá-la, exigindo, por exemplo, uma jornada superior à prevista em lei. Eu estava lendo aqui o que o Davi estava falando. A jornada superior, né, prevista em lei, ou alterando certos aspectos relacionados ao vínculo de emprego. Muitas vezes, por desconhecerem seus limites de poder empregatício, né? Acreditando, assim, seriamente que podem realizar certas mudanças, né, no âmbito de trabalho. Conhecer a negociação coletiva também é fundamental, até porque tais direitos não estão previstos na CLT ou na Constituição Federal ou qualquer outra legislação criada pelo Estado, mas são devidos caso previstos nas negociações coletivas, né? Daí a importância de conhecer as normas coletivas aplicadas ao negócio, né? E o descumprimento de direitos que foram concedidos nas negociações ou acordos coletivos, eles podem trazer alguns prejuízos, né? Como, por exemplo, a criação de um passivo trabalhista grande, o descontentamento por parte dos empregados ou ex-empregados, né, da empresa, a possibilidade de ajuizamento de ações pelo sindicato, né, buscando o adimplemento daquele direito sonegado e o pagamento de multas geralmente previstas na própria negociação coletiva, né? Portanto, assim, um empreendedor que não se preocupa com a melhor forma de aplicar a legislação trabalhista desde o início, né, pode estar colocando em risco, sim, o seu patrimônio, né? Assim como o seu tempo também, né? Que é tão escasso e importante na atualidade, né? E por mais correta até que a empresa esteja, pode o empregado entender ter direito ao recebimento de alguma quantia e mover uma reclamação trabalhista também. Por isso é melhor se dizer que há uma redução de riscos de uma demanda trabalhista, né? Se caso houver todo um planejamento. Para finalizar, assim, o empreendedor ele ainda deve conhecer também os custos, né, aproximados de uma demanda trabalhista. Até mesmo como compreender a aplicação adequada da legislação, né, do trabalho e um planejamento trabalhista muito bem feito podem gerar maior capacidade financeira para a empresa, né? Assim, né, para alguns empreendedores, para que eles possam controlar o seu negócio e aplicar corretamente a legislação, deve ser analisada algumas regras principais, né, como a anotação da carteira de trabalho, as formas de contratação dos empregados, as regras sobre limitação de jornada de trabalho também, a preservação da saúde do empregado, que também é muito importante, as formas de estipulação de salário e de demais parcelas, a equiparação salarial também e as suas consequências, né? A concessão de férias ao empregado, além também da rescisão do contrato de trabalho e os pagamentos que devem ser feitos, né? Então, assim, resumindo, em primeiro momento,
seria necessário analisar a quantidade de empregados na empresa, qual seria a melhor forma de contratação, a depender da função do empregado ali na empresa, os riscos que podem ocorrer dentro do ambiente de trabalho também, e assim, como minimizá-los, né? Como minimizar os riscos. E isso vai depender de um conhecimento sobre as leis, né? Em específico as trabalhistas, porque até para se fazer um regulamento interno dentro da empresa, é imprescindível que não se cometa nenhuma violação na lei, né? Que irá proteger, no caso, o trabalhador e os seus direitos. Então, resumindo, é isso. É todo um planejamento trabalhista que o empreendedor deve fazer, mas, assim, o certo seria que fosse feito antes, né, de iniciar as atividades. Alguém quer falar alguma coisa? Doutora, primeiro, parabenizo aí a explanação, muito produtivo. E agora, doutores, vou estar abrindo agora para perguntas, para a gente trocar opiniões, tá? Fiquem à vontade. Se possível, quem quiser falar, se puder erguer a mão assim para a gente manter numa ordem. Doutor Henrique. Bom, já desejei boa noite a todos e a todas, né? Doutor Luciano, eu vou falar na sua frente, que com certeza a sua pergunta vai ser melhor do que a minha. Afinal de contas, não sou especialista na área do direito do trabalho e estou aqui de curioso. Mas eu achei muito interessante uma questão que a doutora Thaís pontuou logo no começo da sua fala, de como a forma que ela colocou me chamou muito a atenção, de como tentar evitar, já que ela advoga para empresas, pelo que eu entendi na maior parte das suas demandas, como evitar que o trabalhador, né, que o empregado acabe obtendo êxito em uma ação trabalhista. E para vocês que debatem o tema e trabalham com isso deve ser uma conversa comezinha, bastante básica, mas é muito comum a gente escutar que a justiça do trabalho é pró-empregado o tempo inteiro. E é curioso e interessante ver ter a visão de uma advogada que atua a maior parte do tempo para empresas, assim como aqui no nosso escritório, o Luiz Carlos Melo também acaba a maior parte do tempo atuando para empresas e sofre um pouco essa dificuldade. Mas o que me chamou mais a atenção na fala da doutora foi o fato de ela colocar que o que o empresário precisa fazer é cumprir a legislação trabalhista. Então, a minha questão é a seguinte: na sua experiência como advogada trabalhista empresarial, quando o empresário cumpre a legislação trabalhista, o quanto ele fica protegido com relação a uma eventual reclamação trabalhista e, portanto, uma procedência de uma reclamação contra si, em que, no fundo, essa reclamação não seria tão justa? Essa é a minha pergunta. E aqui faço uma confissão. Nós sabemos que o direito tem esses gargalos, né? Eu me deparei essa semana com uma situação que a gente não atende aqui no escritório, de um cliente nosso, que a gente acabou encaminhando para um outro colega, que teve uma questão relativa, uma alegação de uma questão relativa à Lei Maria da Penha. Ele jura de pé junto, e eu acredito que ele não encostou na mulher, e obviamente aqui não estou dizendo que a Lei Maria da Penha é ruim, que a mulher não precisa ser protegida, que a Delegacia da Mulher faz um mau trabalho. Ao contrário, acho que a lei é muito boa, acho que a Delegacia da Mulher faz um excelente trabalho, acho que a mulher precisa ser protegida, porque nós sabemos que existe muita violência doméstica, mas nesse caso em específico, ele está às vias brigando com a esposa, ex-esposa, estão tentando decidir ainda um pouco disso. Ela o acusou simplesmente de tê-la agredido, não há nenhuma espécie de comprovação,
quanto a isso, e simplesmente ele tomou uma medida protetiva com relação a isso. Não tem nada a ver com o direito do trabalho, obviamente, mas o paralelo que eu faço é dessa ideia que existe, e aí quero ouvir a doutora Thais se isso existe mesmo ou não, de uma tendência, pelo menos, da Justiça do Trabalho, de proteger o empregado a qualquer custo. Então, Henry, essa questão do planejamento, como eu havia falado, seria um mapeamento de riscos, né? Você entrar dentro da empresa e saber identificar quais são os riscos que o empregado ele está enfrentando ali, né? Ele é a parte mais vulnerável, né? Dentro da empresa. Então, esse mapeamento de riscos, ele vai analisar tudo isso. Se o empreendedor souber, né, ou contratar alguém que saiba, um advogado, enfim, um administrador, para fazer esse mapeamento, ele vai saber localizar onde ele está errando, né? Que o importante é isso, saber aonde ele está errando. Até mesmo porque não há muito conhecimento, né, na legislação trabalhista, né, pelo empreendedor. Mas o advogado vai poder orientá-lo ali e falar, por exemplo, você está errando nessa jornada de trabalho, né? Para que ele mude isso daqui para frente, para que não haja, né, futuramente uma possível demanda, né? Uma possível demanda trabalhista. Então, seria isso. Esse mapeamento é muito importante para identificar esses riscos que podem ocorrer dentro da empresa, até mesmo em relação à saúde do empregado, também em relação, né, temos também a relação ao assédio sexual, né, dentro da empresa também, que é uma questão bem recorrente. E aí todo esse mapeamento de riscos é importante, né? Ele é muito importante para saber identificar tudo e ter aquele monitoramento também, né, dentro da empresa, para analisar se tudo realmente está ocorrendo da forma prevista. É basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Doutora, me permite complementar e até abrir aqui para, se quem quiser, dentro dessa pergunta mesmo, mas só para compartilhar, até para, se depois alguém quiser trocar uma ideia sobre, mas é tão importante essa questão do planejamento. Aqui no meu escritório, eu estou bem meio a meio, tanto para empregado quanto para empregador no número de clientes. Mas tive um caso específico, hoje eu posso falar dele porque ele foi extinto, que houve um acidente de trabalho típico, meu cliente se cortou numa serra, e assim, a prova ficou muito dividida, a prova oral. E para ser sincero, quando nós fizemos uma perícia para examinar a máquina, eu, no meu íntimo, fiquei, nossa, mas como esse acidente aconteceu? Porque é uma serra cheia de trava de segurança. Enfim, é onde eu quero chegar. Meu cliente teve a procedência, uma indenização pelo acidente. Por quê? Porque a empresa não juntou um certificado de que treinou ele para operar a máquina. É um detalhezinho no planejamento ali que uma assessoria jurídica certamente assim faria. Falou, ó, todo treinamento que você tem em qualquer tipo de máquina, se tiver um certificado, assim, ficou muito claro, porque tanto a prova oral, quando eu saí da audiência, o cliente pergunta, né, e aí, o que você acha? Eu falei, ó, sei não. Aí bati nas razões finais em cima disso, e por causa justamente desse certificado que faltou, que certamente um planejamento anterior teria suprido, houve a condenação. Aí, alguém mais quer falar nesse tópico para a gente passar para o doutor Luciano? Doutor Oreonilda. Ou só um minutinho, doutor. Doutor Luciano, é sobre isso também? Senão a gente já abre para o doutor, não. Ou se não, se for outra... Doutor Oreonilda, então. Boa noite a todos. Acho que o doutor Luciano foi um cavalheiro, na verdade, ele me deixou passar na frente, né? Obrigada, doutor. Eu só queria dizer, com relação ao que o doutor Henry tocou, né, na questão do protecionismo do direito do trabalho, né, da questão da justiça do trabalho em específico.
Eu acho que cada vez menos a gente vem vendo isso, observando na prática, que a distribuição do ônus da prova é o carro-chefe, vem sendo seguida, né, como esse exemplo agora que o doutor Davi disse. Então, quem conseguir provar é que vai ter sucesso na demanda, porque muitas vezes se confunde, né? Um dos princípios do direito do trabalho, que é o princípio da proteção, o princípio base do direito do trabalho, e aí dá a impressão desse caráter, né, que não deixa de ser paternalista, mas que não é arbitrário. Esse paternalismo, ele advém justamente dessa condição de hipossuficiência, de vulnerabilidade do empregado. Então, por um dos desdobramentos, o indúbio pró-operário, quando você não consegue, né, provar de uma forma contundente, havendo dúvida, o magistrado faz o quê? Observa esse princípio e, na dúvida, o empregado vai ser beneficiado. Então, é nessa questão que o princípio atua e cada vez mais a gente vem experimentando na prática, né, que muitos empregados vêm sim aproveitando, né, porque agora com a sucumbência no direito do trabalho, na justiça do trabalho, isso já caiu também, né, porque agora o empregado, o próprio advogado passa esse risco, fala, olha, aqui você prova isso, você prova aquilo, você tem direito a isso, se você pedir mais, você pode sucumbir, vai ter que arcar com os custos da demanda. Então, isso já é um ponto que auxilia, né, uma demanda mais justa, digamos assim. Então, só queria fazer essa observação com relação ao princípio, porque a observância dos princípios, né, para mim, né, é extremamente importante, né, tanto dos específicos do direito do trabalho quanto os constitucionais, né, professor Henrique, que está no topo da cadeia alimentar, suprassumo. Doutor Luciano, por favor. Bem, estão me ouvindo? Primeiramente, uma boa noite. Eu sou neófito em matéria trabalhista na prática, não tenho nenhuma experiência em processo trabalhista, embora eu sempre esteja estudando, né? Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande fazer uma pergunta. Já tinha me arrependido na hora que eu vi o senhor aí, doutor Henrique, falando. Falei, caramba, o negócio fica meio feio para mim aqui agora, né? E acho que minha pergunta é até singela para a doutora Thais. Também um abraço para o presidente da Comissão de Trabalho, doutor Davi. Parabéns pela sua organização e dar esse espaço para a gente que é novo na área, né? E então eu fico estudando de trabalho na questão do planejamento. Na hora que a senhora estava falando sobre planejamento, quando uma empresa pequeno porte, uma microempresa, ela vai contratar uma pessoa ligada à metalurgia, que vai fazer um serviço metalúrgico ali na empresa de pequeno porte. E eu vi a senhora falando sobre acordo coletivo, eu até anotei aqui, tá? Não é para ficar te testando, te cobrando, não. Às vezes não dá para responder, tem pessoas também aí que podem ajudar. Aí eu anotei. Vamos supor que essa pessoa vai consultar um advogado e ela fala, eu tenho que ver a norma coletiva do sindicato dos metalúrgicos, eu tenho que obedecer isso, ou essa pequena empresa, essa microempresa, ela está fora, eu contrato ali o metalúrgico ali e não tenho que observar nada do sindicato dos metalúrgicos. Tem alguma incidência sobre isso? É uma curiosidade minha que surgiu. Essa pergunta. Eu fui claro? Consegui ser claro? Eu consegui ser claro? Oi, conseguiu, meu microfone estava desligado. Eu vou pedir até que o Davi me ajude nessa, né? Porque eu não cheguei a trabalhar com isso ainda, mas se o doutor Davi puder me ajudar. Eu não falei que a questão dele ia ser muito melhor que a minha? Tá vendo? Muito mais difícil. Falei mesmo. Não é que eu anotei aqui, como eu estou vendo essa nova lei, né, para ficar inteirado, que eu gosto, né? Mas não tenho experiência mesmo em processo trabalhista, pode pesquisar que eu não tenho. Aí me surgiu essa dúvida, poxa, né, como é um planejamento, né? Então, vamos ver.
Ó, eu vou até abrir para outros advogados que estão aqui para não ficar, que eu acho que eu já falei demais, mas só destacando assim, com a reforma trabalhista, as convenções e acordos coletivos ganharam uma força gigantesca. Alguém que é doutor Tiago, doutor Orionil, doutor Alexandre, doutor Daniela, fiquem à vontade para participar também. Eu acho que eu não quero só eu ficar falando aqui. Ele quer saber quanto ao enquadramento, se ele contratar um metalúrgico, mas que não seja a atividade principal do empregador, se ele seria enquadrado como metalúrgico, é isso? É essa a pergunta dele? E também, pelo que eu entendi, se um microempresário, um empresário de pequeno porte, se ele tem que ter essa preocupação com as normas coletivas. Eu acho que esse é isso, né, doutor Luciano? Quer falar de novo? Pode ficar à vontade. Aqui perto, eu perguntei porque aqui perto tem uma oficina mecânica. Eu já fiz um link com uma metalurgia, uma coisa pequena, né? E a pessoa, vamos supor, ela esteja regularizada como empresário, pequeno porte, tal, microempresário. Aí ele vai contratar essa pessoa. E se o advogado que vai fazer esse planejamento, ele tem que assessorá-lo no seguinte sentido: não, você vai contratar, mas você tem que observar uma norma coletiva, se essas normas coletivas vão ter alguma incidência. Mas eu acho que a norma coletiva seria para quem participa, né, dela, né? E não quem não participa. Entre categorias, né? O sindicato dos metalúrgicos com o sindicato dos empregados, né? Dos empregados metalúrgicos. Então, aí no caso, as normas de segurança do trabalho, né, doutor Davi, se você quiser abrir o seu microfone para a gente debatendo, as normas de segurança e medicina do trabalho, ele tem que aplicar, ele tem que fornecer todos os EPIs, isso eu acho que é pacífico, né? Agora, com relação ao salário, se ele tem que pagar um piso salarial, talvez essa seja a grande preocupação, e de todos os reflexos que isso pode incidir. Então, eu acho que fica assim, um limbo meio que, mas com a reforma trabalhista, a possibilidade do pactuado, né, se sobrepor ao próprio legislado. Então, eu acredito que a orientação seria, se ele é uma micro e pequena empresa, ele às vezes não vai ter condições de arcar com os custos que está previsto numa norma coletiva de uma convenção. Então, que você acha aí, Davi? Ele negociaria direto, tentaria fazer um acordo coletivo? Acho que é um acordo, né? Entre empresa e já que estamos falando de planejamento, para evitar problema, porque na prática isso não acontece, a gente paga para ver lá na frente, né? Davi? Não, o doutor Tiago ele tá louco para falar, eu tô vendo que ele tá tremendo ali, ó. Vai, doutor. Boa noite a todos, tudo bem? Como eu estimo a todos aí, é complicado falar boa noite para cada um, né? Mas obrigado pelo espaço mais uma vez, Davi, doutor Davi. Doutor Luciano, uma conduta aqui que a gente adota no escritório, quando é uma empresa de pequeno porte, bem aquela empresa pequena mesmo, como a doutora Oreonilda disse, às vezes ela não tem a capacidade financeira de arcar com tudo que está na convenção. Mas uma dica prática aqui que a gente fala com o empresário é o quê? A gente mostra a convenção para ele, de preferência imprime, encardena e mostra para ele. Faz ele estudar mesmo. Na prática é meio difícil, mas a nossa obrigação de advogado, a gente procura fazer isso. Deixar ele ciente, mesmo se ele não for filiado ao sindicato, né, a empresa, os funcionários dele, mas deixar ele ciente do risco que ele pode vir a correr caso não siga a convenção. E se por um acaso tiver a possibilidade financeira de arcar com o salário convencionado, é respeitar a convenção mesmo. A gente procura deixar pelo menos ciente do que pode vir caso não siga a convenção. E aí lá na frente, caso ele pague para ver e não tenha possibilidade hoje de recolher, né, de atender a convenção, ele já foi informado de tudo que poderia vir a acontecer. É um método que a gente acaba usando aqui e tem dado certo. Pelo menos lá na frente a culpa não é nossa. Então, mas aí está partindo do pressuposto que é a categoria, né? Que o ramo de atividade do empregador abrange e é essa categoria. Agora, o problema é que a gente está com a pulga, né? Quando não é a categoria, mas a função é metalurgia, não é isso?
Sim, ele vai fazer um serviço ali, na carteira tem a CBO, vamos supor, alguma atividade metalúrgica, né? Uhum. Para ele com alguma coisa relacionada ali a um torno mecânico, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vejo muito oficina mecânica, alguma coisa assim, a gente vê em Rio Preto, algumas coisas pequenas. Eu nunca peguei Só essa nenhum questão de um caso. contrato individual de trabalho, se aí veio, né? Estou participando, aí a doutora Thaís falou sobre planejamento, eu já vi esse link aí. Mas eu acho que estou ruim de vista, gente, vocês me desculpam. A palestra aí do Tiago aí também foi interessante, pelo menos você falar, olha, os riscos que pode acontecer futuramente, é isso, porque todo mundo pode acionar a justiça, né? Aí vai ter que ter todas uma assessoria antes, né? Não depois. Legal. Acho que para mim tô satisfeito. Mais alguma pergunta, doutores, para a doutora Thaís, para depois a gente debater? Doutora Daniela. Época que estamos vivendo agora nessa época que estamos vivendo agora de pandemia, como que ficaria essa questão do planejamento? Porque a gente sabe que quem está sofrendo, além do trabalhador, é claro, os empresários também estão sofrendo muito, porque, na verdade, o governo está ajudando, mas a carga maior ainda assim fica para as empresas. Né? A gente teve aí algumas empresas naquela fase de suspensão, que o prazo era 60 dias, para algumas já passou esse prazo e elas estão aguardando as outras normas, mas até agora não teve muita coisa. Então, como que fica nessa questão da pandemia para as empresas fazer planejamento e assim que, né, quando acabar, elas não ter uma enxurrada de ações trabalhistas? Como que fica essa questão, doutora? Não sei se ela conseguiu me entender, se deu para entender a minha pergunta. Consegui sim, Daniela, eu vou te responder. Assim, em questão de valores, o que acontece? Depende muito, né? Como eu havia mencionado em questão da empresa de pequeno, médio ou grande porte, né? Então, como a pequena empresa ou a média, ela dispõe de menos recursos, né? Seriam assim, analisadas algumas possibilidades para se fazer ali de planejamento com menos custos, né? E com muito menos formalidades, entendeu? Seria algo mais simples assim, para conseguir realmente fazer esse planejamento, diferente das grandes empresas. É basicamente isso, entendeu? Entendi. Obrigada, doutora. Alguém quer complementar a pergunta ou a resposta? Doutor Johnny. Eu queria fazer uma pergunta dos colegas. Boa noite. Eu apenas gostaria de complementar a parte de saúde e segurança, uma parte de compliance, né? Que eu acredito que é uma parte muito importante para a empresa se atentar. Eu falo isso porque a minha primeira formação, há 10 anos atrás, foi como técnico em segurança do trabalho. E eu, inclusive, atuo hoje ainda nessa área, né? Porque faz um ano e meio que eu me tornei advogado, né? E, enfim, eu tenho bastante cliente na parte de consultoria de saúde e segurança. Acompanho algumas perícias trabalhistas e eu vejo que o tema da doutora Thaís é muito importante, né? Nós nos atentarmos com a advocacia preventiva, sim, para os empregadores, porque eu vejo, desde quando eu era um técnico de segurança, um estagiário em algumas empresas, eu vejo que a maioria das ações trabalhistas foram erros que os empregadores deixaram, alguns setores, né, alguns departamentos dentro da empresa deixaram de cumprir as normas, né, porque dificilmente um advogado
Na faculdade, eu mesmo vi isso na prática. Eu nunca ouvi falar na faculdade sobre normas regulamentadoras, que são as normas hoje que traz as diretrizes para a aplicação da segurança no ambiente de trabalho, né? E muitos empregadores sofrem penalidades, perdem nas ações trabalhistas por um simples descumprimento de preenchimento de documento, né? Uma simples evidência de entrega de equipamento de segurança, parar 10 minutos ali para passar para o colaborador o risco da sua atividade, né? Ver se está cumprindo, talvez tem um trabalhador que faz serviço em altura e ele não teve o treinamento de NR35, ou tem um trabalhador que faz a parte que está envolvido com risco de elétrica, precisa de um treinamento de NR10. Então, eu falo em si um pouquinho, só complementando aqui, né, não tomando muito tempo, a importância, sim, hoje eu atuo um pouco com algumas empresas também, eu deixo muito evidente, né, na parte de saúde e segurança do trabalho, a importância dos empresários, né, saberem do risco que a sua atividade oferece para o colaborador. O doutor Davi comentou, né, a respeito de máquinas sem proteção, empregados sem treinamentos, falta de evidência de entrega de EPI, certo? Eu já vi muitas empresas, infelizmente, perder a ação trabalhista porque não evidenciou entrega de equipamento de segurança. E, de fato, a entrega foi feita. Foi entregue a botina, a luva para o funcionário. Porém, o empregador deixou passar, não evidenciou, né? Então, a parte hoje de compliance trabalhista trazendo para o empregador os riscos da sua atividade e mostrando para ele a importância dele evidenciar que ele está cumprindo as normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, é muito importante para nós justamente evitar que lá na frente o empregador ele sofra com esses passivos trabalhistas, acaba perdendo, né? Todo mundo sabe que tem aquela história, né? O empregado quase sempre ganha nas ações trabalhistas. Porém, eu tenho visto muitas empresas ganharem sim pelo fato de estarem cumprindo com todas as normas regulamentadoras e evidenciando-as, né? Teve uma ação trabalhista que eu participei como auxiliar de perito. Enfim, o empregador ele ganhou, certo, a ação trabalhista pelo fato dele ter evidenciado que ele treinou o funcionário e entregou todos os equipamentos de segurança. Então, aquele pedido que o funcionário estava fazendo, né, não tinha sentido. Então, às vezes, se ele não comprova com esse documento, com esse treinamento, com essa entrega de EPI, ele iria perder, né? Então, eu acho muito importante nós, como advogados, né, quem atua também nessa parte de compliance, orientando empregadores, deixar claro, né, mostrar o que a convenção coletiva traz, que é muito importante, mas também se atentar que existem normas regulamentadoras para cada atividade dentro da empresa e nós devemos segui-las. Era isso que eu tinha que falar. Muito bom, doutor Johnny. Ó, eu confesso que quando o doutor falou que é técnico de segurança do trabalho, eu já fui olhar o calendário do grupo de estudo aqui. Ó, se abrir uma vaga, você já se temas que eu adoro em direito do trabalho. Adoro, adoro, adoro. Eu brinco, doutor Henrique, assim, eu brinco não, é uma verdade isso. Eu nunca fui em nenhum parque aquático em Olímpia, mas na construção, numa perícia, eu fui. De tão apaixonado, assim, quando teve, eu falei, não, deixa eu ir, porque eu quero ver, e é muito interessante. Doutora Thaís, quer complementar o que o doutor Johnny falou? E parece que em complemento à pergunta da doutora Daniela, foi colocado no chat aqui da doutora Renata, tá? Posso falar? Por favor. Essa questão do compliance, né, que o Johnny falou, é bem interessante, assim, porque eu também atuo. E
assim, o compliance, ele é você estar em conformidade, né? Conformidade com as leis, com os regulamentos internos. Então, essa questão também dos treinamentos, né? É a gente também orientar esses treinamentos periódicos, né? Dentro da empresa. Assim, e todo mundo ali participar, né? A gente fala que também a alta administração tem que participar de todo esse planejamento junto com todos dentro da empresa, os empregados também, porque é você criar uma cultura dentro da empresa que todos possam seguir, né? É uma coisa assim, diariamente você seguir aquela rotina com ética e princípios, e assim, todo mundo ali dentro da empresa, a alta administração, também todos os empregados e todo mundo ali. E também essa questão dos treinamentos periódicos, né, deve ser feito. E também a avaliação da empresa no final do ano, alguma avaliação para ver se foi tudo certo. Esse monitoramento também está dentro de tudo isso. Interessante a doutora Thaís falar na parte ética, porque pegando o que o doutor Johnny falou, eu acho que muitas empresas se preocupam, as que seguem a parte preventiva de acidentes, se preocupam no acidente típico, mas muitas empresas, pelo menos minhas clientes eram assim, não se preocupam com a parte psíquica, na ética que tem que ter no trabalho, no respeito. Tive uma cliente minha que até tinha uma história do gerente ter ofendido um funcionário. Ela falou, não, mas aí eles que têm que se resolver. Eu falei, não, você tem que ser responsável por tudo isso, de um jeito ou de outro. Então, essa parte ética realmente faz parte, tem que fazer parte, é muito importante. Bom, eu vi aqui que a doutora Renata, na verdade, complementou a resposta. Doutora Renata, quer falar? Vamos participar com a gente? Senão, também não tem problema. Bom, depois qualquer coisa ela abre a câmera e o microfone. Fica à vontade, viu, doutora Renata? Podemos passar para a próxima? A doutora Leonilda falou que queria... Queria perguntar uma coisa para os colegas aí. A doutora Daniela observou bem com relação à pandemia os efeitos, né, para as empresas. E aí a gente tem aquela linha de crédito que o governo aprovou com facilidades para ME e EPP. E eu queria saber se alguma empresa dos senhores conseguiu essa linha de crédito, porque eu até agora não vi nenhuma. Né? Que maravilha. Então é isso daí, vai morrer, a EPPME morre, todo mundo na rua, né? E bem-vindo ao Brasil. Desculpa, estou revoltada. Se vocês me permitirem falar com relação a isso, de fato, eu tenho vários clientes e amigos também que fizeram o pedido, que tiveram o pedido aprovado, que já tem o código que eles precisam do banco para realizar, portanto, o empréstimo, mas eles vão lá e não conseguem retirar o dinheiro. Mas hoje é quarta, né? Vocês ficam perdidos também com esse negócio de pandemia, online, já não sabe mais que dia que eu tô meio assim também. Eu acho que na segunda-feira ou na sexta-feira ou ontem, enfim, recentemente, isso vocês podem pesquisar no Google e vão encontrar com facilidade, o Banco Central achou uma solução para isso, no sentido de que ele vai punir os bancos que não liberarem dinheiro. Por quê? Porque o Banco Central tomou uma série de medidas para que os bancos tivessem uma liquidez maior e os bancos não estão emprestando dinheiro até de uma forma compreensível, com medo de um nível de inadimplência muito alta, obviamente por conta da pandemia, eventualmente os empresários, principalmente o pequeno empresário, não conseguir fazer depois frente ao empréstimo. Existe uma jogada que o Banco Central faz com os bancos, em termos de valores que eles devem reservar, que trazem uma premiação para os bancos e, portanto, um bônus
de rendimento e de ganhos para os bancos. E o Banco Central resolveu que os bancos que não liberarem esses valores vão ter uma perda nesse bônus, que é da ordem de 100 bilhões de reais. Não para um banco só, claro, mas para todos os bancos. E, portanto, os bancos estão se sentindo compelidos agora a emprestar dinheiro. Tem vários economistas escrevendo a favor, outros contra. Claro que aqueles que defendem o sistema bancário vão escrever contra, porque os bancos não querem fazer isso, mas a verdade é que o Banco Central chamou os caras e falou assim, ou vocês emprestam, ou a brincadeira de vocês comigo vai ser pior. Então, acredita-se que, diante disso, a partir dessa semana, da semana que vem, esses valores comecem a aparecer. Vamos torcer. O duro é que já se passou muito tempo, né? Esse que é o problema aí, mas enfim. Doutor Tiago, parece que eu ouvi você levantando a mão, quer falar? O doutor Davi, sim. Voltando só um pouquinho aí no nosso assunto, o que o doutor Johnny disse e a respeito do que a doutora Thaís também disse, só para agregar mesmo ao assunto. Eu tive uma cliente minha, teve condenação, entregou todos os EPIs, inclusive juntamos na defesa comprovantes periódicos de compra dos EPIs, né, da troca dos mesmos. Porém, mesmo assim, fomos condenados porque faltou um detalhe: a obrigação do meu cliente em fiscalizar o uso do EPI. Então, isso daí foi batata. O juiz reconheceu tudo. Falou, não, reconheço, comprou, mas e aí, ele usava ou não usava? A testemunha disse que não usava. Então, mesmo assim, o juiz condenou com base na testemunha, informando que ele não utilizava do EPI. E o juiz atribuiu o ônus nosso, né, da fiscalização do uso. Então, não basta, né, hoje só no direito do trabalho, eu acredito, depois dessa lambada, né, que não basta somente a entrega, a compra e a troca, mas também a fiscalização. Aí hoje fica um funcionário semanalmente com uma prancheta passando nos locais de trabalho e fiscalizando. Serve para aprender, né? Então é só para agregar mesmo ao assunto que foi dito. Quer complementar, doutora Thaís? Então vamos, alguém quer mais fazer alguma pergunta, um desabafo também, fiquem à vontade, estamos entre amigos. Doutor Orê. Então, essa questão aí do EPI, ela é tão grave, né? E a fiscalização, ela é incumbência do empregador mesmo, além do fornecimento, né? E do fornecimento do equipamento adequado, em perfeitas condições de uso, a fiscalização também é ônus dele. Ele deve comprovar isso, né, mediante o caso que o doutor Tiago agora falou. E isso lhe dá a faculdade de, no caso de recusa na utilização pelo empregado, dele ser dispensado por justa causa, né, uma falta grave. Então, fica aí, né, a gente, né, nós como advogados temos que orientar nossos clientes quanto a isso, porque é ônus deles sim, e inclusive a manutenção do empregado também, porque você fornece o EPI, está em perfeitas condições. Se o empregado deteriora, né, por culpa dele mesmo, só que você não fiscalizou isso, como você vai provar isso em juízo? Provavelmente você vai ser condenado e vai ter que pagar, né? Você, empregador, no caso. Só isso mesmo, que é uma falta grave. Então vamos aplicar e manda embora por justa causa se não quiser usar. Tudo bem, doutores? Mais alguma pergunta, algum comentário? Complementando, Davi, sobre a fiscalização, né, o que a doutora Orionilda falou é de grande importância, porque a norma, né, por exemplo, a NR6, que é a norma que trata dos equipamentos de proteção individual, dos EPI e dos EPCs, ela traz a responsabilidade do empregado e ela traz a responsabilidade do empregador, né? Não tem somente a responsabilidade ali do empregador
fornecer, orientar, treinar, substituir quando ficar velho o equipamento de segurança, mas tem a responsabilidade, né? Todo empregado que entra na empresa onde eu presto serviço hoje, ele sofre uma integração antes dele entrar no serviço, onde nós passamos todos os riscos da atividade, né? Nós vamos orientar ele a respeito do equipamento de segurança, a forma que ele vai fazer a substituição, o uso, né? Como ele vai guardar esse equipamento de segurança. Nós passamos toda a parte de orientação, mas deixamos bem claro também que na norma regulamentadora ele deve cumprir também a parte que lhe cabe, né? Que é o uso do equipamento. Muitos empregados recebem, mas não utilizam. E volta para o empregador, tem que fiscalizar caso ele não esteja usando, né? A norma fala da fiscalização ostensiva, tem que ficar cobrando o empregado. Não utilizou, advertência. Não utilizou novamente, continua a advertência, uma suspensão e até uma demissão por justa causa. Assim você está cumprindo aquilo que a norma traz, né? Então, essa questão de fiscalização do uso e da responsabilidade de cada uma das partes é muito importante, nós temos que deixar bem claro, né, para o empregado. Não é simplesmente ele falar, eu não quero utilizar. Não, a norma traz a responsabilidade de que ele é obrigado a utilizar. E caso ele não queira, é uma brecha aí para estar possibilitando uma justa causa, né? E já entrando em outro assunto, né, a respeito do entendimento do STF sobre doença ocupacional, né, do Covid. Muitas empresas neste momento, que eu estou falando, que eu passo para alguns empregadores, a importância de nós evidenciarmos as ações das medidas, né, de entrega de álcool em gel, né, orientar os funcionários a questão de higienização das mãos. Isso é muito importante porque senão vai cair justamente mais um passivo trabalhista, né? Nós estamos vendo, eu li uma reportagem essa semana que as ações trabalhistas direcionadas ao Covid-19 têm aumentado muito, né? E vai aumentar muito se os empregadores não se respaldar, né, nesse sentido, criando evidências de que estão cumprindo com as medidas da OMS, da OIT, né, do governo, da cidade, todas as medidas necessárias, né, vamos evidenciar. Pega a norma, faz os funcionários assinar um termo de que recebeu, né, as orientações, de que a empresa está disponibilizando álcool em gel, de que orientou a respeito da higienização das mãos, entrega a máscara, né? Eu acho muito importante essa parte, né, de nós ajudarmos o empregador na questão de evidenciar aquilo que ele faz. E se ele não faz, nós orientarmos para que ele comece a ter essas práticas prevencionistas, né? Perfeito. Doutores, alguma pergunta, complementação? Senão eu vou fazer pergunta, hein? Então, vou fazer aqui, saindo um pouquinho dessa parte de segurança do trabalho, eu queria ouvir a doutora Thaís e depois os demais colegas sobre a importância do contrato escrito mesmo de trabalho. Qual a relevância que a doutora acha dele, se sugestões, cláusulas que poderiam constar ali. Estava desligado meu microfone. Então, Davi, essa questão do contrato escrito, ele é importante, na verdade, né? Já as cláusulas vão depender muito, né? Do tipo de atividade da empresa, do que vai querer do empregado. Então, vai depender muito, mas a questão, assim, é como eu havia falado, essa questão da você avaliar tudo primeiro, para depois, né, fazer esse contrato, assim, da forma que realmente, como eu posso dizer,
da forma que se espera, né? Da empresa, do empregado, e fazer esse contrato, dependendo do tipo de contratação, de tudo. Na verdade, avaliar tudo primeiro, né? Essa é a questão. Muito bem, eu acho que isso é o primeiro ponto de toda assessoria bem feita, né? Entrar como se fosse o RH ali, o sócio mesmo, avaliar cada cantinho da empresa e fazer esse planejamento mesmo. Doutores, alguém complementar, fazer alguma pergunta? Doutora Renata, eu vi aqui, ó, eu já olhei já a agenda aqui, é que nós estamos com todas as datas fechadas, mas eu ia jogar para o doutor Johnny mesmo já. Não vai escapar não, viu, doutor? Pode ir se preparando aí. Doutores, doutor Leiraldi está quietinho, não falou nada, doutor Jean também. Só estou saboreando o assunto de vocês aí, aprendendo muito. Então tá bom, doutor Jean é vice-coordenador da Comissão de Ética, né, doutor? Uma honra para nós aqui. Não, eu sou coordenador dos advogados de Guapiaçu e eu faço parte sim. da Comissão de Ética também. Perfeito. Um prazer tê-lo aqui conosco, viu, doutor? Prazer é todo nosso. Também estou aprendendo bastante aí, viu, Davi, nessa oportunidade. Queria também pontuar uma questão que é a importância dessas divergências todas para nós, né? E ainda bem que tem toda essa celeuma aí para que a gente possa estar atuando cada um de uma forma. Voltando na questão do doutor, primeira pergunta, doutor Luciano, né? Ele colocou da oficina vizinha dele, diferente do colega Tiago, eu já orientaria ele a fazer uma terceirização ali, né? Transformar o prestador aí num microempreendedor para que não houvesse a incidência das convenções, porque analisando a capacidade da empresa, porque algumas empresas elas têm a condição de fato de contratar toda uma estrutura jurídica, preparar todo o compliance, fazer sim toda uma prevenção, respeitar todas as normas, conseguir todas as certificações de saúde e medicina do trabalho, mas enfim, os pequenos empresários infelizmente não vão ter essas condições, né? Então, qual seria a minha orientação nesse caso aí? Uma terceirização, um seguro de vida, fazer ele recolher um seguro de vida. Um problema que nós temos aí, eu acho que todos os colegas aí devem ter enfrentado, é problema com motoboy. É um problema que contratar, terceirizam aí ou do iFood, agora tem o Callog, tem um monte de empresa que está fazendo essa prestação de serviço, só que nem todas são regulamentadas, entendeu? Então pode sobrar aí uma indenização, no caso de acidente, para os donos dos estabelecimentos que estão utilizando esse serviço. Então eu tenho um cliente peculiar aí que um motoboy dele foi atropelado e veio uma indenização de mais de R$500 mil. E é uma lanchonete, como que ela vai pagar? Não tem como pagar. E além desse erro, né, de não ter tido a prudência de fazer um seguro para esse motoboy, estava contratando uma empresa que é essa Callog, que eu nem conhecia. Fiquei conhecendo a partir dessa cliente. Aí eu falei, escuta, eles têm um contrato com o motoboy? Ah, não sei. Eu falei, então liga e vê. Aí essa pessoa ligou para essa empresa e descobriu que não tem contrato nenhum. Ou seja, o motoboy que está passando ali mais próximo é o que pega a encomenda e vai entregar. Qualquer acidente que tiver na rua, a responsabilidade vai recair sobre a lanchonetinha, nesse caso, né? Então, pegando o gancho aí do doutor palestrante, doutora Thais, infelizmente, muitos dos nossos clientes não têm a condição de ter essa assessoria, mas estamos aí para dar essa assessoria, assim, como o Dr. Johnny bem pontuou, correto é que o empregador fiscalize.
Agora, o empregador ele paga o advogado para ir lá, ficar dando assessoria, dando esse suporte? Uma outra questão. O empresário ouve as orientações que o advogado dá a ele, passa a ele, replica por e-mail, replica por WhatsApp, porque hoje está assim, né? A nossa dinâmica está assim, doutor, posso fazer isso? Pum, responde na hora por WhatsApp. Ele obedece? Não obedece, a verdade é essa. E, infelizmente, mas felizmente para nós, né, estamos aí, defendendo hora um, outra hora o outro, e crescendo aí no nível de discussão, né, doutor? É o que eu É muito interessante, doutor Davi, o que o doutor Leiraldi está falando aí, com relação às pequenas empresas, né, que contrata um funcionário, abre uma MEI, né? No caso aí, ele pode alegar também judicialmente depois a pejotização, né, descaracterizar e caracterizar como vínculo de emprego. Ele leva uma testemunha lá, fala, o cara trabalhava, né, e descaracteriza a empresa dele. Então isso acontece muito, principalmente em pequenas empresas, né? Então é muito difícil, mesmo com um advogado orientando a empresa, mas sempre escapa alguma coisa depois judicialmente aí. É isso mesmo, essa questão aí do cliente obedecer tudo que o advogado fala é realmente complicado. Tive um caso que a cliente tinha uma funcionária registrada, quis passar para PJ. Eu coloquei no e-mail em letras gigantes, assim, falando, não faça isso. Fez, veio a reclamatória e eu ia fazer um gesto, mas todo mundo já entendeu, né? Doutores, alguém mais complementando? Bom, eu vou encerrando então. Doutora Thais, parabéns. Até vou te fazer um elogio aqui. Tua oratória é muito boa, me surpreendeu, porque a doutora, se me permite esse tipo de comentário, uma doutora é muito nova para ter uma oratória dessa. Eu, com quase 10 anos de advogando, estou longe disso. Então, meus parabéns pela explanação, pelo conteúdo, pela oratória. Espero termos outras oportunidades. Eu vou fazer um convite aqui para os doutores. No dia 30 de junho, nós vamos ter um evento para discutir essa nova justiça do trabalho que nós estamos tendo. Todas essas preocupações com audiências telepresenciais, atos de juízes que um trata uma parte de um jeito, outro trata de outro aplica o CPC, outro aplica o CPC que ele fez. Para a gente discutir tudo isso, e eu coloquei o sócio do Dr. Henry, joguei essa bomba para ele. Falei, Dr. Luiz Carlos Melo, você assume aí, você vai fazer essa apresentação. E a ideia é ter o número maior possível de advogados para a gente ter uma conversa como está sendo a de hoje, para depois formalizar isso num documento e protocolar nos órgãos competentes, na ouvidoria do TRT da 15ª, no Conselho da Justiça do Trabalho. O doutor Cássio Tenani mesmo, ele não está presente, mas ele está ajudando muito nisso. Ele diz o seguinte, nós temos que nos unir para sermos ouvidos. Então eu faço esse convite a todos no dia 30 às 19 horas, vai ser por essa plataforma também, pelo Zoom, a todos a participarem, tá bom? Então, doutora Thais, mais uma vez um grande abraço. Doutor Henry, vou passar para o doutor fazer o encerramento. Obrigada, Davi. Obrigada, viu, pelos elogios. Obrigada mesmo. Bom, muito obrigado, doutor Davi, pela deferência e pela gentileza de me permitir, então, fazer o encerramento na sua pessoa. E também na sua pessoa, quero mais uma vez cumprimentar a todos e a todas, saudar todos os membros dessa comissão, saudar também o doutor Jean, que é nosso coordenador da comissão do advogado de Guapiaçu, em especial parabenizar novamente a doutora Thais Aron. Conheço já um pouco do trabalho da colega, sei da sua dedicação, de todo o seu esforço e faço minhas as palavras do doutor Davi. A palestra foi muito boa, a fala foi muito boa, tanto que gerou aqui depois várias colocações dos colegas e das colegas, todas extremamente pertinentes e interessantes. Como o doutor Davi colocou no começo, acho que a finalidade de um grupo de estudo é essa mesmo, debater, mas a fala inicial servindo como um mote
provocativo sempre faz com que o trabalho depois seja mais profícuo, é o que aconteceu, tanto é que nós estamos debatendo aqui, eu na verdade ouvindo e aprendendo com vocês, né? Mas há mais de 1 hora. Eu agradeço muito em nome da nossa subseção, da nossa diretoria, do presidente Marcelo Henrique, né, da Priscila e da Ellen, nossa secretária-geral e secretária adjunta, e do André de Jorge, nosso tesoureiro. Agradecemos muito aí todo o trabalho e o esforço que vocês vêm fazendo. Eu, sem nenhuma demagogia, eu posso dizer que a nossa diretoria teve um papel, talvez a nossa atitude mais importante foi essa de fomentar as comissões, porque eu acredito que são vocês, como coordenadores, vice-coordenadores e membros, que dão vida à nossa casa, mesmo que seja, nesse momento, nossa casa virtual. Então, certamente, o trabalho das doutoras, dos doutores, é que tem engrandecido aí e dado a visibilidade e a repercussão que a nossa ordem, que a subseção aqui de Rio Preto e região, a 22ª, tem tido. Quando nós assumimos a diretoria, nós sentimos a OAB muito com uma certa perda do prestígio da OAB e do espaço da OAB. Nós rendemos louvores, sem dúvida nenhuma, ao trabalho do ex-presidente, do Dr. Milton Mello, assim como aqueles outros que passaram. Praticamente os nossos 4 conselheiros são os 4 últimos ex-presidentes. Na verdade, estamos o Dr. Flávio no meio, mas depois tivemos o Donato, Suzana, Odinei, Flávio e Milton. Todos fizeram um grande trabalho e eu acho que o nosso diferencial foi esse de trazer esse movimento que depende totalmente do trabalho de vocês. Então, se a OAB hoje, se a 22ª sessão da OAB está conseguindo essa visibilidade e essa posição que ela merece, é sem dúvida nenhuma pelo trabalho de todos vocês. Então, só posso agradecer, parabenizar por mais esse evento e declaro, então, encerrada essa sessão. Boa noite, obrigado, um abraço e até a próxima. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Parabéns, Tchau, Thaís. tchau. Abraço a todos. Obrigada.